Glória a Deus, glória a Jesus. Santo Espírito de Deus, Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Jesus, Santo Espírito de Deus. Senhor, Tu és maravilhoso para fazer coisa grande em nossas vidas e nossos corações. Aleluia. Deus de vitória. Faz, Pai, coisa grande. Glória a Deus, aleluia, Santo Espírito do Senhor. Creio na bênção, creio na vitória. Tu fez, Tu faz maravilha em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus amados. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive, que reina para todos sempre. Mais um dia de vitória, mais um dia de bênção que nós estamos na presença do Senhor para junto louvar, engrandecer e exaltar o seu nome. Meus queridos e amados irmãos, estou diante de uma história de um homem de fé, nosso pai Abraão, nosso pai na fé. Quero ler 2 versículos da palavra de Deus nesta noite, depois nós vamos ouvir um hino, uma mensagem cantada. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e envia-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sob uma montanha que eu te direi. Deus chamou Abraão para fazer o sacrifício, deu uma ordem para Abraão. Depois nós meditamos nessa palavra. Vamos ouvir essa mensagem cantada. Um dia em Beceba saiu, partindo para Moriá, um velho levando um menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixou
deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac pergunta ao meu pai: cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada a arma da mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas como ele não adora, não faça nada, filho seu. Por quanto agora eu sei que tens a Deus. Proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. Proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. Irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. Irmão, a vitória pra ti, Oh, glória. Deus proverá. Glória a Deus, meu irmão, a vitória minha, a vitória sua vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus proverá para ti, meu irmão, a vitória. Pai do Senhor, pastor Valdir, Deus abençoa. Eu mexi em alguma coisa aqui, não está funcionando muito certo, mas tem alguma coisa que está errado, mas vai para o lugar em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra linda. A Bíblia diz que Deus tentou Abraão, chamou Abraão e disse: Abraão, eu quero que você faça um sacrifício. Eu quero que você leve o seu filho Isaque, o seu único filho, para um holocausto, a um lugar que eu te enviarei, que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão, ele ouviu a Deus e obedeceu ao Senhor. Quando Deus disse: olha, pega o teu filho, o teu único filho, vai na terra, em Moriá, um monte que tem lá, e tu vai sacrificar. Tu vai levar o teu filho Isaque para holocausto. E a Bíblia diz que Abraão ouviu a Deus, obedeceu a sua palavra. Coisa boa, meus queridos e amados irmãos, é quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Nós somos bem-sucedidos. A Bíblia diz que Abraão se levantou de madrugada, abardou o seu jumento, arrumou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e saiu para o monte que Deus o enviara. Louvado seja o nome do Senhor. Fendeu lenha, lachou lenha, arrumou a lenha, pôs sobre aquele animal e seguiu caminhada para o monte que Deus tinha designado. E a Bíblia diz que ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o monte de longe. Foi longa caminhada, 3 dias ele viu o monte de longe.
E ali a Bíblia diz que ele falou para os seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e meu filho moço, nós iremos ali adorar e tornaremos a vós. Ele tinha fé, ele falou: nós vamos adorar o Senhor e nós vamos voltar. Ele tinha fé que Deus poderia fazer coisa grande, porque Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz que Abraão é nosso pai na fé. Eu estava pensando nesta passagem, lendo esta passagem bíblica, e estava pensando, nós devemos imitar, meus amados, imitar a Deus. A Bíblia diz que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo falou assim: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Imitar, meu amado, não é invejar. Imitar é querer ser abençoado. Quem quer imitar Paulo? Paulo foi sofredor, mas foi um homem abençoado por Deus. Foi um grande missionário, foi um grande pregador da palavra, ensinador. Foi um grande homem que levantou a igreja, que abençoava os irmãos, que ganhava alma para o Senhor. Então seja imitador, aleluia. Eu estava pensando, ser imitador de Abraão. Deus pediu o seu único filho e ele disse: eu vou. E a Bíblia diz que ele foi, pegou seu filho e foi levar ao holocausto. Meus queridos e amados irmãos, coisa boa é nós querer imitar as coisas certas. Imite aquele que gosta de orar. Imite aquele que gosta de pregar. Imite aquele que gosta de louvar a Deus. Imite aquele que é amoroso uns para com os outros. Imite aqueles que gostam de aconselhar as pessoas. Imite as pessoas que gostam de fazer a obra de Deus. Tem sempre alguém na igreja que é uma benção, que quer fazer a obra de Deus, como Paulo, sofrendo, gemendo, passando humilhação, decepção, diversidades de sofrimento, mas ele estava fazendo a obra de Deus, e ele disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Nos dias atuais, meus queridos, é difícil o homem, a mulher de Deus se levantar para querer fazer a obra de Deus, porque os dias são difíceis, mas o Senhor fala comigo e com você nesta noite, para nós ser imitadores desses homens. Abraão, ele não ficou reclamando, ele não murmurou, ele não questionou Deus: como pode, Senhor, o único filho e eu levar a sacrifício? Não, ele ouviu a voz de Deus e foi ao lugar que Deus o mandara. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus está te mandando fazer a obra, meu querido, não fique questionando não, faz a obra do Senhor, que Deus é contigo para te dar vitória na terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia diz que de longe, depois de 3 dias de caminhada, Abraão levantou seus olhos e viu de longe o monte. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e ambos saíram juntos. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o monte, ali ele deixou o seu moço, deixou o jumento. Veja que coisa interessante, irmão, as coisas com Deus parecem loucura, e na verdade a palavra de Deus é loucura para os que perecem, é loucura para aqueles que não conhecem a palavra. Aleluia. Aqueles que não conhecem a palavra parece coisa de doido, coisa de louco, as coisas que Deus muitas vezes nos impulsiona a fazer. Veja o que aconteceu. A Bíblia diz que quando Abraão deixou o jumento e os seus criados, os seus empregados, ele pegou a lenha e pôs no ombro, pôs nas costas de Isaque, seu filho, e ambos seguiram junto. Ele levou o cutelo e o fogo na mão. Aleluia. A lenha que estava no jumento passou a carregar Isaque nas suas costas, e a Bíblia diz que ambos começaram a caminhar junto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui também diz, a palavra de Deus não diz que Isaque reclamou, pelo contrário, ele só fez uma pergunta para o pai. Aleluia. Então Isaque falou para Abraão: pai, Senhor, meu pai, aleluia, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa foi a pergunta que Isaque perguntou para Abraão. Ô meu pai, eu estou vendo a lenha,
Eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, homem de fé, sabendo que Deus provia todas as coisas, Abraão disse para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós ficamos alegres quando nós começamos a falar desses patriarcas, desses homens do passado, homem de fé, que o seu filho, sua família servia a Deus sem murmuração, servia a Deus sem temor, servia a Deus com fidelidade, homens que tinham fé. Ambos foram caminhando, aleluia, coisa boa é andar com o homem de Deus. Abraão era homem de Deus, Isaque era filho de Abraão e era obediente a seu pai, e Abraão obediente a Deus. E quando o homem de Deus, a família é obediente ao Senhor, Deus proverá, as providências virá sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que chegaram ao lugar do holocausto, e a Bíblia diz que quando chegou no lugar do holocausto, no lugar que Deus tinha falado para Abraão ir fazer o holocausto do seu filho, a Bíblia diz que Abraão chegou ali, edificou, aleluia, o altar. Aleluia, chegou ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão um altar e pôs a lenha. Oh, glória a Deus. Até aí, meu amado, estava mais ou menos, talvez, a melhor entender Isaque, mas daí para frente o negócio começou a ficar estreito. Porque o homem faz o possível, Abraão estava fazendo o possível, mas o impossível só Deus faz. E agora, neste momento, a coisa ficou difícil, porque Abraão edificou o altar, pôs a lenhore, mas a Bíblia diz que ele amarrou Isaque, seu filho, e deitou em cima do altar, em cima da lenha. Oh, meu Deus, aleluia, que palavra, irmão, que passagem linda. Como é que pode uma coisa dessa? Parece loucura, o que Deus não deve mandar nós fazer. Abraão pegou seu filho, amarrou e pôs em cima da lenha. Ele sabia que Deus era o Deus das providências. A Bíblia diz que Abraão era o homem que tinha fé. Ele sabia que mesmo até da cinza, imagino eu, que ele pensou: meu Deus é fiel, se ele prometeu para mim que eu ia ser pai de uma grande nação, eu vou ser, e se Deus mandou sacrificar o meu filho, eu vou sacrificar, eu vou levar ele, eu vou fazer esse sacrifício. E a Bíblia diz que quando ele deitou Isaque sobre a lenha, sobre o altar, aleluia, então providência de Deus, então providência do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor está me inspirando neste momento a falar com você na direção do Espírito Santo, que muitas vezes a tua bênção, meu irmão, não está no começo, nem está no fim, não está no meio, mas está no fim. Abraão fez tudo o que Deus mandou, mas no momento em que ele ia imolar o seu filho, no momento em que ele ia matar o seu filho, o anjo de Deus bradou. Quem sabe, meu irmão, a tua luta está chegando ao fim, Deus vai bradar na tua casa, Deus vai bradar no teu problema, que eu imagino que como é que estava o coração, a mente, como é que estava a situação de Abraão para obedecer aquilo que Deus mandou, sacrificar o seu filho, o seu único. Aleluia! Mas a Bíblia diz que quando ele pôs Abraão pôs Isaque na lenha, em cima do altar. O anjo do Senhor bradou e disse do céu: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a mão sobre o moço e não faça mal a ele, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Oh, aleluia! Na hora, meu irmão, que ele pegou o cutelo, que ele ia matar o seu filho, sacrificar o seu filho em holocausto, o anjo de Deus bradou e disse: Abraão, Abraão, não faça da coisa. Agora eu sei que temes a Deus, aleluia, e não matasse o teu filho, o teu único filho. Oh, glória a Deus! Meus queridos e amados irmãos, coisa boa é temer a Deus, coisa boa é ser obediente ao Senhor, coisa boa
é ouvir a voz de Deus. Coisa boa é nós atender o que Deus, aleluia, fala para conosco. Muitas vezes nós não somos abençoados, meus queridos, porque nós queremos fazer o que é bom para nós, o que é agradável para nós, aquilo que é bom para nós fazer. Mas muitas vezes quando Deus nos manda fazer um sacrifício, nós não fazemos. Mas eu quero dizer que é importante, irmão, a gente muitas vezes ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz para o crente orar. Orar não é muito fácil, irmão, aleluia, mas nós precisamos orar. A Bíblia diz para o crente consagrar a sua vida, descer em jejum na presença do Senhor. E jejuar não é coisa fácil, meu amado, mas o Senhor fala comigo e com você nesta noite. Começa a orar, começa a jejuar, começa a fazer um sacrifício santo ao Senhor, para que Deus entre na tua causa, para que Deus entre no teu problema, para que Deus entre na tua vida, meu irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um sacrifício igual esse ninguém fez e ninguém faz, aleluia. Quem tem essa coragem de levar o seu único filho para sacrificar, quem sabe diz, não é a voz de Deus não é Deus que está mandando não, que Deus é esse que mandou matar meu filho. Mas nós não entendemos o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que Deus trabalha, meu querido, na tormenta e na tempestade. Se você está na tempestade, se você está na tormenta, saiba que Deus está te vendo, Deus está contemplando. Entra no jejum, na oração, que Deus vai entrar na tua causa, Deus vai entrar no teu problema, Deus vai te abençoar, Deus vai prover para ti a vitória, a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo bradou, não faça tal coisa, Abraão. Agora eu sei que temes a Deus, tu não mataste o teu filho, o teu único filho. Aleluia, meus queridos e amados irmãos, é momento de o crente descer na presença do Senhor, orando, jejuando, consagrando a sua vida, descendo as madrugadas na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus ama os que te ama, e de madrugada que busca te encontrarão. Nesta noite, nesta live, aleluia, o Senhor está falando contigo para tu mudar o teu modo de ser. Talvez as coisas estejam muito fáceis para você, aleluia, na vida financeira, quem sabe na vida conjugal, mas o Senhor está vendo a tua vida espiritual. Deus quer um mistério contigo, para você receber os dons do Espírito Santo, para você receber graça do céu, para você receber a autoridade do Espírito Santo. Você precisa, meu irmão, ser batizado, renovado com o Espírito Santo de Deus, para que você seja um instrumento usado na mão de Deus, aleluia. A Bíblia diz que Abraão fez o querer de Deus e Deus entrou com providência. A Bíblia diz, então Abraão, aleluia, e chamou Abraão o nome daquele lugar, Deus proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, o Senhor proverá. Por que Abraão falou isso? Deus proverá. Aleluia, e pôs aquele lugar, aquele monte, Deus proverá, porque quando o anjo falou com ele, não mata o teu filho, teu único filho, e ele ouviu a voz de Deus, do lado no mato, tinha um cordeiro, tinha um carneiro, aleluia, amarrado pelas pontas. A Bíblia diz que ele estava amarrado pelas pontas, aquele carneiro, aleluia, e Abraão pegou aquele carneiro e sacrificou no lugar do seu filho, aleluia. Aleluia, aleluia. Teu filho não vai ser martirizado não, teu filho não vai ser morto não. Deus proverá para ele vida. Ora pelo teu filho, ora pela tua filha, faz alguma coisa, levanta, faz um clamor a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos, irmão, ser homens de Deus, mulheres de Deus, cheios da graça, da bênção e da vitória do Senhor, aleluia. O Senhor está falando nesta noite sobre jejum e sobre oração. Se você entrar no jejum, se você entrar na oração, se você entrar em santidade na presença de Deus, Deus vai mudar o quadro da tua história e tu vai dizer, Deus proveu aquilo que eu precisava, Deus viu a minha situação, Deus viu a minha vida como estava, e Deus vai mudar o quadro da história e vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Abraão é o nosso Deus, irmão. Ele não mudou, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele é o mesmo Deus, ele é o mesmo Senhor. Quem mudou foi nós,
O homem mudou, a Bíblia diz que a ciência se multiplica, a fé de muitos esfria. Muitos irmãos que era eloquente, tinham prazer, satisfação, alegria de fazer a obra de Deus, agora está frio, desanimado. Para com isso, meu irmão, levante e anda em nome de Jesus. Põe a tua casa em ordem, que tu morrerás e não viverás. Mas se tu pôr a tua casa em ordem, põe o altar no lugar, aleluia, põe lenha no altar, aleluia, põe a oração na tua vida, jejum e consagração, que Deus vai te levantar e vai te usar na terra para ganhar alma para o seu reino, que é o propósito de Deus para conosco. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia diz que pela primeira vez o anjo falou para Abraão não matar seu filho, mas pela segunda vez o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único. O anjo falou novamente com Abraão, aleluia, que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, aleluia, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá as portas dos teus inimigos. Oh, glória a Deus, meus queridos e amados irmãos. A Bíblia diz: depois da noite vem o dia. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Depois do sacrifício que Abraão fez, obedecendo a voz de Deus, deu tudo certo. O anjo disse: o Senhor vai te engrandecer, tu vai ser pai de grande nação, como falou que ele ia ser pai de uma grande nação, e foi pai de uma grande nação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Te abençoarei, aleluia, e tu serás uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Tu serás, tua semente possuirás a porta dos teus inimigos. Meus queridos e amados irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, coisas grandes acontecem. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que Abraão foi justificado pela fé. Em Romanos diz: Abraão foi justificado pela fé. No capítulo 4 ele diz assim: que diremos, pois, aleluia, que diremos, pois, te alcançará Abraão, nosso pai segundo a carne. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Aí diz assim: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ninguém é salvo pela obra, aleluia. Nós somos salvos pela graça, pela fé, não é obra. Tem muitas pessoas que pensam por fazer obra, fazer coisas, ajudar as pessoas financeiramente, fisicamente, em alguma situação material, é alguma coisa. Sim, é importante, é bom, mas não justifica para a salvação. Nós somos justificados pela fé em Deus, pela graça. A graça de Deus alcançou a mim e alcançou você. Louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Justificação pela fé e paz com Deus. Meu querido, nós somos justificados pela fé em Deus e temos comunhão, aleluia, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa linda, irmão. Abraão, homem de fé, aleluia, e diz assim: pelo qual também temos a ousadia de entrar pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos entrado, irmão, por esta fé na graça, a esta graça, este favor não merecido, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abraão, aleluia, homem de Deus. Eu comecei falando, meus queridos, que nós precisamos imitar, aleluia, os homens de Deus, aquele que faz a obra do Senhor, aquele que tem prazer, aleluia, porque o homem de Deus tem que entender, irmão, que nós temos que pagar preço.
Aleluia, a Bíblia diz que o reino do céu é tomado por luta. Para fazer a obra de Deus, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos padecer, sofrer, muitas vezes pela causa do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Ser crente, irmão, pode até ser um mar de rosa, mas tem espinho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pagou um alto preço por nós, e nós também devemos lutar, se esforçar para fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite, meu amado. Aleluia, estamos felizes e estamos contentes, porque o Senhor está nos dando esta graça, aleluia, de falar do seu amor, de falar essas experiências, esses conselhos, desses grandes homens de Deus, tipo Paulo, tipo Abraão. Seja imitadores, irmão, destes homens. Se encoste perto de homens de Deus, pessoas cheias da graça, cheias do Espírito, cheias da unção, cheias de amor, que você também vai ser uma benção. Aleluia. Eu lembro, o Espírito Santo de Deus está me lembrando aqui, que anos atrás, quando eu estava no mundo bebendo e me perdendo e sofrendo, a minha esposa falava para mim: não se encoste perto dessas pessoas num balcão de um bar, não, com essas pessoas que estão descalço, que mais tarde você está descalço também. Se encoste perto de uma pessoa que está bem estabilizado, uma pessoa de bem, uma pessoa boa. E eu me encostei nos homens de Deus, e Deus me levantou e me pôs em pé, e eu fui liberto e abençoado, e hoje eu estou em pé falando do grande amor de Jesus Cristo. Seja imitadores de grandes homens de Deus. Imitador, não invejador. Não tem inveja de ninguém. Imite Paulo no jejum, na oração, na consagração, no sofrimento, nas perseguições, nas vigílias, nos montes, nas noites, na presença do Senhor, para ser usado por Deus. Aleluia. Seja imitadores de Cristo como filho amado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo nesta noite, meu irmão. Creio que Deus está falando com alguém, porque não é por acaso que o Senhor nos põe a falar do seu amor, e a gente para e coloca um hino, uma mensagem de Abraão e Isaac. Grande foi a caminhada é grande, meu irmão, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo te abençoe, em nome de Jesus.